Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre a teoria dos conjuntos. O que é um conjunto? Não existe uma definição formalizada do que vem a ser o conjunto. O que temos é uma ideia ou uma noção. De uma maneira geral, temos que um conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de coleção ou de agrupamento. Pensa na sua turma, por exemplo. A sua turma é composta por vários alunos, então a gente pode dizer que a sua turma é um conjunto. E cada um dos alunos que compõem são elementos. Um exemplo também são um conjunto de times de futebol. Pensa aí no Campeonato Brasileiro, no Carioca. Todos esses times compõem um conjunto. Todo conjunto é formado por um ou vários objetos, que, como eu disse anteriormente, são chamados elementos. De maneira geral, você indica um conjunto por uma letra maiúscula. Conceitos importantes: pertinência. O conceito de pertinência procura relacionar um elemento com um conjunto. Para representar um elemento pertencente ao conjunto, nós usamos o símbolo E, esse símbolo chamado pertence, né? E aquele que não pertence, é só você usar o E com um tracinho, uma barrinha nele. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho um conjunto M, e nesse conjunto M eu tenho alguns números pares, ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E aí, essa lacuna a gente vai preencher com pertence ou não pertence. Bom, primeiro tópico, 2 pertence a M. Pessoal, para um elemento pertencer a um conjunto, ele tem que estar na lista daquele conjunto. E se você observar, o 2 realmente está ali na listagem do conjunto M. Agora, 5 não pertence a M, porque o 5 não aparece naquela listagem. 10 pertence a M, porque o 10 está na listagem. E o Brasil não pertence a M, porque a palavrinha Brasil não faz parte daquele conjunto, tá bom? Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Vamos continuar. Subconjunto. Subconjunto é um conceito muito importante quando a gente está falando sobre conjuntos. Pensa no seguinte: se você tem a sua turma e você selecionar você e mais 2 colegas, você forma um subconjunto. Então, para você entender de forma clara, um subconjunto é como se fosse um conjunto dentro do conjunto principal, tá bom? Uma nomenclatura aí matemática diz assim, ó, dados 2 conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B se cada elemento do conjunto A também é um elemento do conjunto B. A isso nós dizemos que está contido, né? E quando os elementos não fazem parte, a gente diz que não está contido. Então, recapitulando, para um conjunto A está contido no conjunto B, os elementos que estão em A necessariamente precisam estar em B, tá bom? Um exemplo aqui, ó, se a gente pegar aí o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Esses 2 estados fazem parte do Brasil. Então, Rio Grande do Norte e Paraíba, por exemplo, são 2 elementos que podem formar um subconjunto. Um subconjunto do conjunto principal. Que conjunto principal seria esse? Seria o Brasil, tá bom? Relação de inclusão. Essa relação de inclusão que mostra esse pertence ou não pertence, contido e não contido. Como que a gente diferencia um do outro? Para ser pertence ou não pertence, eu preciso entender que é um elemento que está na listagem. Quando eu falo contido e não contido, eu estou relacionando a subconjuntos também, tá? Então, olha um exemplo aí, ó. Eu tenho 1, 2 e 3 que está contido nesse conjunto principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Os 3 valores estão no conjunto principal. Se eles estão, está contido. Agora, olha o segundo exemplo aí que fala 1, 2 e 0. Bom, na listagem principal tá 1, 2, 3, 4, 5 e 7. O 0 não apareceu nessa segunda listagem. Então, esse conjunto aí, esse subconjunto, não está contido. Se tiver um único elemento que não faz parte daquele conjunto principal, então não está contido. Igualdade de conjuntos, pessoal. A igualdade de conjuntos são quando 2 elementos, 2 conjuntos, são exatamente iguais, quando eles possuem os mesmos elementos, tá bom? Então, embora esteja em ordem trocada, aí, por exemplo, o conjunto A é 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto B é 2, 3, 4, 1 e 0. Embora esteja em ordem diferente, eles podem ser ditos
iguais. Por quê? Porque eles possuem os mesmos elementos, a mesma quantidade e são os mesmos elementos. Bom, o que é um conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. Então, você só pode indicar um conjunto vazio dessas duas formas, com as chaves, né? Sem nenhum elemento dentro, ou com esse outro símbolo aí do lado, que é como se fosse uma bolinha com risquinho, né? Um zero com risquinho. Por que eu não posso representar, por exemplo, um conjunto vazio por zero? Ou colocar dentro das chaves o zero? Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo que a resposta é o zero. E o zero é um elemento. Então, se o conjunto vazio é aquele que não tem elementos, então eu não posso representar por zero. O zero seria o quê? Um conjunto unitário. Porque o conjunto unitário é aquele que só tem um elemento. Então, se você quiser colocar dentro das chaves o zero, você está dizendo que o zero é solução e ele é o conjunto unitário, tá? O conjunto universo é aquele conjunto amplo, né? É aquele que todos os elementos fazem parte. Bom, operações com conjuntos. É interessante a gente entender o que é união e o que é interseção. E quais são os símbolos utilizados para representar isso? A união é representado como U, né? O que é a união? São todos os elementos que pertencem tanto ao primeiro conjunto quanto ao segundo conjunto. Então, eles podem estar no conjunto A ou no conjunto B, tá? Agora, a interseção, que a gente usa aí o Uzinho virado para baixo, significa que os elementos têm que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Diferente da união, porque a união junta todos os elementos, o que tem em A e o que tem em B. A interseção não. A interseção é o que tem em comum. Então, necessariamente, vai ter que estar nos dois conjuntos. Vou dar um exemplo para você. Ó. Vamos supor que eu tenho o conjunto A, que é 1, 2, 3. E o conjunto B, que é 4, 5 e 6. Se eu quiser fazer a união, eu vou juntar tudo. A união de B é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu fosse fazer a interseção, vou te dar um exemplo. O conjunto A tem 1, 2 e 3, e o conjunto B tem 3, 4 e 5. Então, a interseção de B é o 3, porque o 3 aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? O que é a diferença de dois conjuntos? Pessoal, a gente destaca como A tira B. O que a gente entende assim? Toda vez que vier na ordem, né, A tira B, A menos B, você vai pensar o que tem somente no primeiro conjunto. Então, A menos B é aquilo que tem somente em A. Vou te dar um exemplo. Ó. O conjunto A é 1, 2 e 3, e o conjunto B é 2, 3 e 5. Se eu quiser fazer A tira B, eu só vou ter o 1 como resposta, porque o 1 é o único que está somente no conjunto A. Então, se tiver a interseção, o que você faz? Você tira, tá bom? Bom, um diagrama bastante conhecido é o diagrama de Venn, pessoal. Queria que vocês entendessem aqui o seguinte, ó. Essa parte que está toda em roxinho é a união do conjunto A com o conjunto B. A partezinha que está em amarelo significa que é a interseção, porque está ao mesmo tempo em A e está ao mesmo tempo em B. Agora, se eu quiser só os elementos que pertencem a A, tira B, eu estou falando só desse trecho que não inclui a parte em amarelo, porque a parte em amarelo é a interseção, e a interseção faz parte de B. O mesmo acontece com B tira A, são aqueles que estão somente em B. Então, eu tenho que tirar a parte do A que invade o diagrama, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro aí para a gente. Ó. Seja o conjunto A igual a 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B 0, 2, 5 e 6. Ele pede para a gente encontrar a interseção de B. Gente, a interseção de B é aquilo que tem em comum. Então, a gente representa com as chaves aqui e coloca dentro os valores que tem em comum. O 0 aparece nos dois, o 2 aparece nos dois, o 5 não e o 6 não. Então, eu tenho que a interseção de B é só o 0 e o 2. A união de B. Gente, a união de B, eu tenho que juntar todos os elementos, mas eu não posso colocar eles de forma repetida. Então, é só a gente colocar em ordem crescente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecha as chaves aí. Agora, o que ele quer?
A menos B. A menos B, pessoal, é aquilo que tem somente em A. O que tem somente em A é 1, 3 e 4. Bom, e assim nós respondemos aí esse exemplo. Um problema aí com operações de conjuntos. Numa sala de aula, 85 alunos jogam basquete, 75 praticam futebol, 15 praticam duas atividades, basquete e futebol. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram, pelo menos, por um dos dois esportes? Ficou curioso para resolver essa questão? Então, vem comigo no próximo vídeo que a gente vai falar sobre operações de conjuntos. Espero que você tenha gostado. Curta e se inscreva. Beijo!